Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao estudo da geometria plana. E nós vamos falar sobre algo que vocês já estudaram em séries anteriores e até mesmo esse ano também nós já estudamos, que são polígonos. Só que agora nós vamos ver os polígonos no plano cartesiano, que foi o nosso estudo do bimestre passado. Então aqui, só para recordar com vocês, o que são polígonos? Polígonos são figuras formadas por segmentos de retas, ou seja, linhas curvas não formam polígonos. Tem que ser fechado, uma figura fechada, e os segmentos não podem se cruzar, tá? Então não pode haver um cruzando o outro, não pode acontecer isso. Todo polígono ele pode se dividir em dois tipos, regulares ou irregulares. E o que são regulares? Regulares quando os lados são iguais, consequentemente os ângulos serão iguais. Então ele é todo certinho, todo bonitinho. O que é irregular? Irregular é aquele mais bagunçado, quando o lado é diferente, aí o ângulo é diferente. Então você percebe que ele não tá seguindo uma regularidade. Então os lados são diferentes e os ângulos são diferentes. Mas nem sempre. Porque, por exemplo, nós podemos dizer que o quadrado, como tem aqui, ó, ele é regular. Por quê? Porque tem todos os lados iguais, beleza, e nós sabemos que os ângulos internos de um quadrado ou de um quadrado é 90 graus, certo? Agora, pensem no retângulo. Ele também não tem ângulos de 90 graus? Tem. Então os ângulos dele são todos iguais. Então ele é regular? Nananina não. Ele não é regular porque os lados do retângulo têm tamanhos diferentes, certo? Então a gente tem que analisar tanto os lados quanto os ângulos. Por isso que aqui o retângulo seria uma exceção. Ele vai ter lados diferentes e ângulos iguais. E aqui eu estou colocando que irregular tem que ter lados diferentes e ângulos diferentes. Mas nem sempre, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de regulares. Observem que ele fica todo certinho, todo bonitinho. E os ângulos, aqui ó, por exemplo, um triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque ele tem os lados iguais e tem os ângulos internos iguais. Lembrando que um triângulo equilátero tem ângulos de 60 graus. Por quê? Porque a somatória dos ângulos internos é 180. Dividido por 3 lados, que vai dar 60. Aqui nós temos um quadrilátero. O quadrilátero que eu coloquei como exemplo aqui foi o quadrado. E ele tem ângulos de 90 graus, ok? Se ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos internos de 90 graus. E aqui nós temos o pentágono. O pentágono tem 5 lados, consequentemente, os 5 ângulos dele serão iguais. O hexágono tem 6 lados, heptágono, e aqui eu fui colocando o octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono. Vocês lembram desses nomes? Nós aprendemos o ano passado. Gente, é importante vocês saberem os nomes, tá? Dá uma revisada nisso. Lembrando que o octógono tem 8 lados, eneágono tem 9 lados, decágono 10 lados, undecágono 11 lados, dodecágono 12 lados. Vocês percebem que ele vai ficando quase que uma circunferência? Porque quanto maior o número de lados, mais aberto ele vai ficando. Então, olha, ele vai tendendo a uma circunferência. Vamos ver aqui. Agora eu coloquei irregulares. Irregulares são aqueles que os lados têm tamanhos diferentes. Consequentemente, os ângulos internos também são diferentes. E eu coloquei como exemplo um triângulo. Aqui também tem triângulo, só que esse é um triângulo equilátero. E esse aqui é um triângulo escaleno, certo? Dá para perceber que os lados são diferentes. Quadrilátero aqui, um quadrilátero qualquer. Aqui eu coloquei um quadrilátero quadrado, certo? Pentágono. Pentágono também aqui tem 5 lados, mas ele, inclusive, vamos puxar aqui um conhecimento anterior. Vocês lembram que quando tem essa entrada aqui, ó, essas quebradas aqui, a gente chama de polígono côncavo. Lembram? Côncavo, tem uma concavidade. Então, olha aqui, ó, tem uma cavidade, côncavo. Então, os polígonos também podem ser divididos em 2 tipos. Além de regulares e irregulares, eles podem ser côncavos ou convexos. Tem alguns livros que trazem como não convexos. Convexos são esses aqui, ó, todos, ó. São todos convexos. Eles não têm nenhuma entrada.
nenhum deles, ó, os regulares, certo? Mas os côncavos têm essas concavidades aqui, ó, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, de 8 lados, que é o octógono, 7 lados, que é o heptágono, 6 lados, o hexágono, e também os mesmos nomes aqui em cima, porém aqui com lados e ângulos iguais, ok? Então, regulares ou irregulares. Isso tudo, gente, só é uma recordação, porque vocês já tiveram esse conteúdo. O nosso conteúdo de hoje vai estar baseado em polígonos no plano cartesiano. Então, agora eu vou ao conteúdo propriamente dito. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é transformações de polígonos no plano cartesiano. Plano cartesiano, René Descartes, lembra? Homenagem a ele, o nome de plano cartesiano. Nós temos o eixo X e o eixo Y. Lembrando que sempre o primeiro é o X e o segundo é o Y no par ordenado, tá? Então aqui, o conceito de proporcionalidade, que era a nossa matéria que nós estávamos estudando, está presente no estudo dos polígonos. Exatamente. Por isso que a gente vai voltar agora à geometria pensando em proporcionalidade. Observe os pontos do plano cartesiano que formam o quadrilátero ABCD. Então, ó, A, B, C, D. Ele é um quadrilátero e, no caso, irregular. Deu para perceber que os lados têm tamanhos diferentes aqui, certo? Para transformar esse polígono ABCD, o que nós devemos fazer? Eu vou primeiro pedir que vocês me acompanhem, que eu vou marcando os pontos A. Quem é o ponto A? Então, pegamos no eixo X, A está no 1, e no eixo Y está no 2. Então, ele é ponto do A, 1, 2. É o par ordenado 1 e 2. Concordam? X é 1, Y é 2. B, par ordenado, ó, nós estamos no eixo X. Se ele está sobre o eixo, lembram que ele é acompanhado de 0. Então, o X é 2 e o Y é 0. Ou no ponto C, nós estamos aqui no 5, ó, no 5 do X, encontrando o 1 do Y. Então, 5 e 1, certo? Agora, nós temos o ponto D. O ponto D está aqui, ó. Pego 3 e encontra com o 4. Então, 3 do X, 4 do Y. Agora, eu quero transformar este polígono para maior. O que eu vou fazer? Se eu quero transformá-lo, eu vou pegar todos os pares de pontos, os pares ordenados que formam os pontos, e vou multiplicar por uma constante. O que é uma constante? Tem que ser sempre o mesmo, certo? Constante é algo que acontece sempre. Então, eu vou, nesse exemplo, multiplicar por 2. Então, eu vou dizer, ó, o A por 2, o B por 2, o C por 2 e o D por 2. Então, eu digo que isso aqui é a minha constante. Lembram constante? Constante de proporcionalidade. Então, eu vou manter a proporcionalidade se eu multiplicar cada um dos termos do par ordenado por 2. Pode ser qualquer número. Aqui eu estou colocando 2, tá? Se você quer diminuir, você divide, tá? No caso, eu vou querer aumentá-lo. Então, aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu já multipliquei por 2 e transformei o x e o y. E dei um outro nome. Por que um outro nome? Porque ele vai estar em outro lugar no plano cartesiano. Depois a gente vai representá-lo aqui. 2 vezes 2, 4. E 0 vezes 2, 0. Então, também dei um outro nome, que eu chamei de ponto F, tá? Agora, 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 2, 2. Então, eu fiquei com 10 e 2. 10 para x, 2 para y. Vamos agora, chamei de ponto G. Vamos agora para o D, que era 3 e 4. Então, eu vou transformar, né? Transformação qualquer. Então, 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Observa, todos eles foram multiplicados por 2 e eu obtive pares proporcionais. Vamos agora colocá-los no plano cartesiano. Então, eu vou representar aqui o E, que é 2,5.
e 4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 do x e 4 do y. Ele vai ficar aqui, ó. Certo? Ó, 2 do x, 4 do y. E aqui eu vou pôr o ponto E. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar ponto F. O ponto F é 4 e 0. Então, 4 e 0. Se ele é 4 e 0, ele não vai ter y. Então, ele vai ficar sobre o eixo x no 4. E não esquece de pôr a letra que representa o ponto. No caso, é o F. Agora, ponto G, 10 e 2. 10 e 2. 2 está aqui, 10 está aqui. Então, aqui é o encontro deles e é o ponto G. E o ponto H, 6 e 8. Ó. 6 e 8. 8 está onde? Está aqui, ó. Nossa, olha como ele cresceu ao multiplicar por 2. Esse é o ponto H. Então, ó, 8 do Y, certo? E o 6 do X. Agora, nós vamos unir esses pontos. Vamos unir, então, formando o quadrilátero. Aqui, unimos e vamos fechar formando o quadrilátero aqui. Do mesmo jeitinho que estava o outro. Ó, une os pontos e forma um novo quadrilátero. Percebem? Conseguem enxergar bem? Então, o que eu quero que vocês analisem? O que aconteceu com o lado AB? Ele duplicou de tamanho, correto? Porque nós multiplicamos por 2. Então, ó, ficou aqui, ó, EF. Vamos verificar uma coisa que tem que ser importante. Os lados que são proporcionais, eles devem ser paralelos. Então, olha aqui. Para verificar se ele é paralelo, eu estou posicionando a minha régua aqui no A, ó, AB. Agora, eu vou só deslocar ela para cá. Olha aqui, ó, o ponto BF, tá vendo? Ó, ficou aqui. Então, ela está bem paralela. Agora, eu vou pegar o ponto DC, que é esse aqui, ele é levemente mais inclinado, tá? Então, eu vou pegar ele aqui. Ele é proporcional a quem? A HG. Dá para perceber que ele é paralelo? Se você tem dúvida, vem andando com a régua aqui, ó. Ó, ó, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Então, ele é o quê? Paralelo. O que aconteceu com o ponto AD? O ponto AD está aqui, ó. E quem é o correspondente a ele? EH. E observa, se eu subir a minha régua aqui, ó, encontro ele aqui. Então, ele continua sendo paralelo. A mesma coisa com o BC aqui, ó. BC está nessa posição, levemente inclinado. O de baixo tem que estar igual, que é quem? É o FG. Olha ele aí, certinho. Então, manteve. Os lados são paralelos, tamanhos são diferentes, correto? Se eu fosse somar os lados para saber o perímetro, o menor, logicamente, o perímetro vai ser menor. Mas o que eu posso dizer em relação ao maior? Que se eu multipliquei pela constante 2, então o perímetro desse vai ser o dobro do perímetro desse. Concordam? Então vamos analisar aqui uma coisa. Observem aqui. Ao multiplicar as coordenadas, o que é coordenadas? Vocês lembram? Coordenadas. É o par ordenado XY. Ele pode ser chamado de par ordenado ou coordenadas. Então, ao multiplicar as coordenadas dos vértices, né? Porque aqui é vértices, ó. Cada ponto que forma o quadrilátero, no caso. Então, ao multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono por uma constante K, que no nosso caso foi 2, os lados do polígono resultante, que é o grande aqui, terão medidas do par ordenado XY vezes a constante K, que no nosso caso foi vezes 2. O que vai resultar? Vai resultar 1 vezes 2, que seria o K vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, que deu 4. Então, é a constante vezes o Y, a constante vezes o X, ok? Serão paralelos aos lados do polígono original, que foi o que eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Este lado tem que ser exatamente paralelo com este, olha aqui, ó. Paralelos, no mesmo sentido. Este lado aqui, ó, tem que ficar paralelo com esse daqui, ó. Que é esse aqui, é esse pequenininho aqui, né? Então, ó, eles têm que ficar paralelos, tá? Ir no mesmo sentido. Este aqui tem que ser paralelo com este daqui, ó, paralelo. E a mesma coisa aqui. Este daqui
tem que ser paralelo ou no mesmo sentido que esse, certo? Então, paralelos. Perímetro vezes a constante. Se eu pegar o perímetro do pequeno, somar os lados dele, vai dar um número X lá. O que eu faço para saber qual é o perímetro do maior? Se eu multipliquei por 2 aqui, o perímetro do pequeno vai ser o dobro, certo? O do grande vai ser o dobro do pequeno. Ou o do pequeno vai ser a metade do grande, ok? Então, eles serão proporcionais. Lembram que 2P é perímetro, tá? Então, foi só uma forma de eu abreviar. Então, perímetro vezes a constante serão proporcionais ao perímetro da figura inicial. Então, os perímetros também serão proporcionais, ok? Agora, isso aqui, gente, tem alguns exercícios para vocês fazerem, que é transformar outras figuras também, tá? Vai ser bem legal, vocês vão gostar de trabalhar com isso. Agora, nós vamos partir para algo novo que nós ainda não estudamos, que são a circunferência. E hoje eu quero explicar algumas coisinhas para vocês a respeito de circunferência. O que é uma circunferência? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma mesma distância do seu centro. Complexo? Não, gente, trocando em miúdos. O que a circunferência é? A circunferência, ela é, aqui ó, nós não temos, isso aqui não seria um plano? Seria um plano. O centro dela é onde você coloca o seu compasso e forma aquele furinho, é o centro. Então, bem centralizado. E o que a circunferência é? Ela é todo esse espaço que fica aqui. Então, ela é um lugar geométrico. A circunferência, detalhe, existe 2 nomes, círculo e circunferência. É a mesma coisa? Não. Círculo é somente a parte interna. Seria essa parte cinza aqui. Isso é círculo. Mas e o que é uma circunferência? A circunferência é o contorno. Isso é a circunferência. Então, a circunferência é o contorno. É essa linha que faz o círculo. Porém, o que está dentro, pintado, é o círculo. Entendem? Então, até escrevi aqui para vocês, ó. Círculo é a parte interna, é a área, é onde você pisa, faz de conta que isso aqui é um tapete. Onde você pisa é o círculo. Agora, se você quer saber o que é circunferência, é o contorno dele. E contorno de uma figura, a gente não chama de perímetro? Então, a circunferência é o contorno, ou seja, o perímetro, quanto ela mede aqui, certo? O comprimento dela, ok? Agora, uma outra coisa importante que nós temos que saber. Nós temos que saber 2 coisas. Toda circunferência tem raio e tem diâmetro. O que um raio é? Pense, gente, uma bicicleta. Ela não tem cheia daquelas varetinhas aqui no pneu da bicicleta? Cheia dessas varetinhas? E como que é o nome que dá aquelas varetinhas? Raio. Não é assim que a gente diz o raio do pneu da bicicleta? É isso. Então, raio é essa medida que sai do centro até a extremidade. Aqui nós temos diversos raios, tá? Eu estou colocando apenas esse aqui. Mas aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. É cheio. Imagina o pneu de uma bicicleta, tá? Então, raio. O raio, ele é representado pela letra R minúscula. Olha aqui, R de raio. E o que o raio faz? Ele liga o centro, aqui do centro, até a extremidade. Mas tem vários aqui, tá? Vários raios. Agora, o que é diâmetro? O diâmetro, ele liga uma extremidade à outra. Uma extremidade da circunferência a outra extremidade. Mas com um detalhe, passando pelo centro. Sempre que passar, ó, o centro está aqui. Passou pelo centro, ligou uma extremidade à outra, é o diâmetro. E o diâmetro tem um só? Não. O diâmetro eu tenho vários, olha aqui. Se eu colocar aqui, ó, passou pelo centro e traçar aqui, ó, isso aqui é um diâmetro, ok? Agora observa uma coisa aqui. Se eu pegar esse raio, ele não vai só até o centro?
E se eu continuar ele, então ele é um diâmetro? Ele é. E o que eu posso dizer, então, do diâmetro? Se o diâmetro usa um raio, e isso daqui até aqui também é um raio, então eu posso dizer que o diâmetro, que é representado pela letra D minúscula, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Por que 2 vezes o raio? Porque eu preciso de um raio e de outro raio e formo o diâmetro. Então, sempre que eu falar em diâmetro, eu tenho que pensar que eu tenho 2 raios. Por quê? O raio é do centro para a extremidade, do centro para a extremidade. Da extremidade, passando pelo centro até a outra extremidade é diâmetro. Então, é isso. Certo, gente? Então, entenderam a diferença? Círculo é a parte interna, é a área. Circunferência é o contorno, é o comprimento. Diâmetro, aqui tem diâmetro, eu só coloquei aqui porque aqui eu queria explicar só sobre o círculo e a circunferência. Diâmetro é a linha que une uma extremidade à outra passando pelo centro. E é representado pela letra D minúscula. Raio é a linha que une o centro à extremidade e é representado por R minúsculo. Gravaram isso? E o diâmetro é igual a 2 raios. Então, aqui eu também tenho raio, que é representado por R, e diâmetro, que é representado por D, ok? Vamos agora dar continuidade e nós vamos trabalhar um exemplo que eu trouxe aqui. Então, observe. Determine os pontos do plano que distam é distanciamento, é distância, que distam simultaneamente 2 centímetros de A e 3 centímetros de B. E agora? Como que vai fazer isso? Simultaneamente é ao mesmo tempo, certo? O que é distam? Distam é a distância, tá? Vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem. Primeira coisa, vamos ver quanto tem de distância A até B. E aqui eu vou traçar uma reta. Ó, um segmento, na verdade, né? Porque reta, ela é infinita. E o que eu vou usar aqui é apenas um segmento. Então, eu vou unir A e B e já coloquei a régua, o meu zero em A e o meu B, então, tá dando 4,2 centímetros, tá? Beleza, aqui eu tenho 4,2 centímetros. Sempre vai ter que traçar essa reta. O que eu quero é determinar os pontos do plano, ou seja, de toda essa superfície branca, que distam simultaneamente 2 centímetros de A e 3 centímetros de B. O A está aqui. O que você vai fazer? Você vai trabalhar agora com o compasso. Detalhe, gente, para você trabalhar corretamente, observem aqui. A ponta seca, que é o alfinete, ele tem que estar do mesmo tamanho da ponta do grafite, tá? Não adianta você pôr a ponta seca aqui e o grafite mais para frente, ou o contrário, a ponta seca aqui e o grafite pequenininho. Senão você não vai estar fazendo algo correto, tá? Então, sempre cuidar para arrumar o compasso, ponta seca e grafite do mesmo tamanho, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Diz que determine os pontos do plano, ou seja, desse espaço branco, que estão com o mesmo distanciamento em relação a A, 2 centímetros, e em relação a B, 3 centímetros. Então, vamos pegar novamente a régua. Vamos começar pelo A. Você vai marcar na sua régua 2 centímetros. Então, pega do 0 ao 2. Ó, tá vendo? Ó, tô fazendo essa medida aqui. E isso aqui é 2 centímetros de A. Então, eu vou pôr a minha ponta seca em A. Coloca a ponta seca em A e faz o desenho de uma circunferência. Desenha a circunferência aí. Ok? Estão visualizando? Agora, eu quero que ele diste 3 centímetros de B. Então, você marca com o seu compasso e abre em 3 centímetros. Então, aqui 0 até 3, tá? Fez isso, é de B, não é? Então, você vai pôr a ponta seca em B e você vai fazer uma nova circunferência. Então, coloca a ponta seca em B e risca a circunferência, que ela vai ficar maior, né?
Por que ela vai ficar maior? Porque o raio dela é 3 centímetros. E o raio de A é 2 centímetros. Raio é do centro à extremidade, que é o que eu pego aqui, ó. Do centro à extremidade, tá vendo? Então, o que eu tenho é o raio, certo? Agora, quem são esses pontos no plano? O plano é a folha, gente. Esses pontos são a intersecção das duas circunferências. Beleza? Então, este ponto e esse, eles se interseccionaram na circunferência. Então, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Eu vou chamar esse aqui de ponto C e este aqui de ponto D. Então, eu tenho aqui 2 novos pontos. Esses são os pontos que distam, ou seja, que estão distantes simultaneamente. De A, 2 centímetros e de B, 3. Será que isso é verdade? Vamos ver? De A tem que estar 2. Eu não marquei ele aqui e o meu A não está aqui? Então vamos ver aqui a medida. Olha aqui, ó. 0. Aqui, ó. Exatamente 2. Então, essa distância que eu tenho aqui, ó, é de 2 centímetros. Agora, de B, ó, 0 e aqui no B. Então, quanto que eu tenho aqui? Ó, 3. Então, realmente, 3 centímetros. E aqui, a mesma coisa. Então, os pontos do plano que estão distantes simultaneamente 2 centímetros de A e 3 centímetros de B são o C e o D. E eu estou mostrando aqui para vocês que realmente deu, ó. Em relação a B, 3 centímetros. Ó. Estão vendo aqui o 3 marcado? E em relação a A, olha aqui. Em relação a A, o 2, ó. Certinho. Então, eles estão distantes. Certo? Então, aqui dá 3 e aqui dá 2. Mas quem são? A pergunta é quem são os pontos? Os pontos são esses aqui, tá, gente? Chama bem atenção e dá o nome que você quiser. No caso, eu coloquei ponto C e ponto D. Aqui embaixo eu faço um resumo para vocês. O que vocês devem fazer primeiro se eu quero determinar os pontos do plano que distam simultaneamente um do outro em relação a outros 2 pontos dados. Então, vocês fazem isso. Primeiro, construir a circunferência de raio 2 centímetros. Por quê? Porque pediu para mim aqui 2 centímetros de A. Se pedir outra distância, você faz com outro valor, tá? Concentra em A. Segundo, construir a circunferência de raio 3 centímetros. Lembram por que é raio? Porque, ó, raio é do centro até a extremidade. Aqui 2. E se eu considerar essa é maior, né? Que era o 3, por isso eu abri um pouquinho mais. Com centro em B. Então, a gente construiu elas. Os pontos de interseção das duas circunferências, ou seja, onde elas se cruzam, são os pontos que estão a 2 centímetros de A e 3 centímetros de B simultaneamente. Certo? Então, a nossa aula de hoje é essa. Façam as atividades com bastante atenção. E até a próxima aula. Tchau, tchau!